Por que as pessoas gostam tanto de conversar? Por que a conversação é tão valorizada nos relacionamentos? Existe relacionamento sem conversação? Estas são as perguntas que eu vou responder neste vídeo. Primeiramente, é preciso entender qual a intenção que leva as pessoas a conversar. A intenção manifesta é simplesmente conhecer uns aos outros, trocar ideias e experiências, enfim, relacionar-se. Mas há segundas intenções. As pessoas geralmente têm como segunda intenção na conversação passar uma imagem de si aos outros para marcar sua posição na relação com alguém ou dentro de um grupo, defendendo seu valor próprio ou pleiteando a valoração alheia. Buscar a concordância alheia com suas opiniões para sentir-se aceito e acolhido. Mostrar-se agradável e divertido para ser bem tratado em retorno ou para criar nos demais uma predisposição favorável à sua influência pessoal. Essas três segundas intenções são, em síntese, marcar uma posição frente aos demais, buscar aceitação e acolhimento, influenciar e manipular pessoas. Essas três formas de segundas intenções não são completamente distintas. Umas estão contidas nas outras. Na maioria dos casos, portanto, todas as conversações humanas, seja entre casais, amigos, na vida social formal ou na profissional, não passam de um jogo onde diversas intenções, inconfessas, motivam tentativas de extrair alguma vantagem do interlocutor. Este jogo entretém. É um jogo de perde e ganha, de apostas e blefes. Um jogo viciante entre sentimentos opostos, de validação ou inferiorização pessoal, rejeição e aceitação, de exercício da dominância sobre os outros ou da submissão a eles. Durante uma conversa casual, presencial e falada, ou à distância e por mensagem, é possível que o emocional de uma pessoa percorra a distância entre esses extremos por diversas vezes, criando um estado de gangorra emocional que, apesar de desgastante, incita a pessoa a querer sempre mais, seja para tentar compensar alguma perda, seja para tentar aumentar os próprios ganhos. Quando as pessoas se escondem atrás de segundas intenções, suas interações verbais, faladas ou escritas, carecem de presença. Para estar presente a outra pessoa, é preciso que não haja segunda intenção alguma. No jogo da conversação, motivado por segundas intenções, a temática da conversa é de suma importância. Há temáticas que atendem às segundas intenções em jogo e outras que lhes são desinteressantes. A escolha das palavras e a entonação da voz podem vir a ser precisamente calculadas, a depender da habilidade do jogador. Mas quando a conversa ocorre entre pessoas presentes, a temática não importa. Não havendo segunda intenção em jogo, não há temas interessantes ou desinteressantes. Todos eles servem igualmente ao propósito de simplesmente estender a duração daquela interação, uma vez que, ao contrário do jogo da conversação, a conversa entre interlocutores presentes jamais desgasta o ânimo, mas nutre a alma. Quando há presença, a conversa serve apenas de pretexto para que haja interação. Pretexto esse que, a depender do caso, se torna dispensável. Esse é o caso, por exemplo, da interação com bebês e animais. Bebês e animais estão sempre presentes, pois carecem de segundas intenções. E a relação com eles, além de parecer bastante autêntica, não precisa de conversação.
Entre pessoas carentes de presença e que sempre demandam de seus interlocutores algum tipo de validação pessoal, compreensão, auxílio ou o que for, a importância de um relacionamento pode ser definido pelas temáticas da conversação. Relacionamentos importantes são definidos como aqueles nos quais, geralmente, há conversações sobre problemas e sentimentos pessoais, traumas do passado, confissões, e nas quais há a abertura para a expressão dos sentimentos correspondentes. Mas, não havendo presença, não é incomum que esses relacionamentos sejam facilmente esquecidos ou superados, seja porque o interlocutor mais interessante apareceu, seja porque houve uma decepção que a ausência de presença não permitiu relevar. Nenhum relacionamento perdura de forma saudável e supera dificuldades quando seu fundamento é tão somente o compartilhamento dos mesmos interesses ou a troca de confissões. Em todo relacionamento saudável e durável há alguma dose de presença, mesmo que também haja no pano de fundo inúmeras segundas intenções. Estar presente não é uma questão de 8 ou 80, mas poucas são as pessoas capazes de identificar na presença a verdadeira fonte de realização pessoal nos seus relacionamentos. A maioria ainda acredita que a qualidade da conversação, incluindo o leque de suas temáticas e o quanto de entretenimento se extrai delas, é o fundamental. Agora podemos responder às perguntas iniciais. Por que as pessoas gostam tanto de conversar? Por causa de uma mistura do prazer de jogar com suas segundas intenções, numa gangorra emocional de perde e ganha, e por causa do sabor nutritivo e libertador da presença. São duas causas completamente opostas que a cada caso se apresentam misturadas em proporções diversas. Por que a conversação é tão valorizada nos relacionamentos? Porque a maioria das pessoas ainda não identificou a presença como a verdadeira e única fonte de realização pessoal nos seus relacionamentos e acredita que essa fonte seja encontrada em formas mais equilibradas e maduras do jogo de segundas intenções das conversações comuns. Existe relacionamento sem conversação? Sim, e vou mais além. Não existe nenhum relacionamento cujo fundamento seja a conversação. O fundamento de todo relacionamento é a presença. Em relacionamentos saudáveis, a conversação funciona apenas como pretexto para o prolongamento da interação. E quanto mais insalubre o relacionamento, mais importância adquire a gangorra emocional do jogo de segundas intenções das conversações. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.